Permitam-me só fazer-vos desde já uma pergunta, provavelmente muitos não saberão. Que dia é hoje? 6/6/23. Já cá estamos, outra vez! Estaremos no 6, estaremos no 7, estaremos no 8, em 23, em 24, sempre que fizer sentido, sempre que for preciso, até porque a imagem que nós conseguimos ver aqui hoje, e só quando chegamos ao palco é que tivemos a verdadeira noção da dimensão desta multidão, é a prova provada de que nós não desistimos e que vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Hoje não é um dia qualquer, hoje é um dia de provas de aflição. E hoje nós, com base nesta multidão, nesta massa humana, nestes milhares de professores que aqui estão e nos milhares de professores que estão em greve, nós podemos dizer que a prova foi superada, mas também podemos dizer, do nosso lado, mas também podemos dizer que a prova, do lado do Sr. Ministro da Educação, chumbou. Chumbou porque o nosso Ministro da Educação, o nosso Governo, o nosso Ministério tem-nos brindado e tem-nos posto à prova desde o início com um conjunto de medidas legislativas que todos nós aqui, uns por os motivos, outros por outros, sentimos na pele. Sentem na pele os professores que ficaram impedidos de trabalhar próximo das suas residências ou próximo dos locais onde necessitam de cuidados de saúde, porque o Ministro da Educação não respeitou algo tão elementar, algo tão digno como a mobilidade por doença. Os professores que estão doentes com doenças graves e incapacitantes merecem esse respeito de quem tutela o Ministério da Educação. Não foi isso que nós verificamos. Depois verificamos também no processo negocial que o Ministro da Educação desvalorizou por completo aquilo que é a nossa profissionalidade docente, ao passar uma imagem para a sociedade de que qualquer um pode ser professor. Para ser professor não é qualquer um. Para ser professor é preciso estudar muito, é preciso trabalhar muito e é preciso todos os dias dar prova daquilo que são as suas competências. Logo a seguir tivemos mais um brinde de surpresa, quase parece um ovo Kinder, que eram surpresas atrás de surpresas. Tivemos uma negociação de um diploma de concursos que ainda hoje ficamos a saber. É tão bom, que 20% dos professores que estavam em condições de concorrer à vinculação dinâmica optaram por não o fazer. Vejam como é tão bom. É bom, é para o Ministério da Educação pôr e dispor daquilo que são os seus recursos humanos e querer obrigar os professores a concorrer a todo o país para garantir a resposta àquilo que são as necessidades do sistema. Se faltam professores, não é obrigá-los a ir para onde são precisos. Se faltam professores, é dar aos que já cá estão condições de trabalho dignas, é dar aos que querem vir a ser professores uma perspectiva de carreira positiva, é dar sinais, mas mais do que sinais, dar provas concretas de que realmente estão preocupados com aqueles que são os profissionais de educação. Mas não bastava, ainda havia mais um ovo Kinder. E o último ovo Kinder foi aquilo que chamaram de correção de assimetrias ou de acelerómetros, mecanismos de aceleração. Todos nós, olhando para a nossa situação específica, todos nós olhando para o nosso caso em concreto, mas também olhando para aquilo que são os nossos colegas e muitas vezes aquilo que são os nossos maridos, as nossas mulheres, os nossos familiares, verificamos que são bem mais do que 6 anos, 6 meses e 23 dias aqueles que nós perdemos ao longo da nossa carreira. E com esses 6 anos, 6 meses e 23 dias, pelo menos esses que fossem, estaríamos numa posição em que teríamos expectativas de poder chegar ao topo da carreira. Mas o que é que nós ouvimos na última intervenção do Sr. Ministro da Educação? Foi que, e isto é assumido com total abertura, foi que apenas 60 mil professores poderão chegar não ao topo da carreira, mas aos últimos 3 escalões da carreira. Isto é o Ministério da Educação a assumir que mais de metade dos professores de hoje jamais chegarão ao 8º, ao 9º ou ao 10º escalão. Não é assim que se valorizam os professores, não é assim que se valoriza a carreira docente e não é assim que se torna atrativa uma carreira onde podemos apenas
ou basicamente ver os números que nos são tornados públicos, sejam de organismos internacionais, sejam do próprio Conselho Nacional de Educação, ou de estudos da Nova ou da Pordata, hoje não há quem queira ser professor. Isto devia preocupar-nos, e a nós preocupa-nos, mas devia preocupar essencialmente quem tem a obrigação de criar condições para que os nossos alunos que hoje estão no 10º, no 11º, no 12º, queiram ser professores no futuro. Porque se em 2030 vão faltar milhares de professores, se nada for feito, a escola pública está em risco. E depois não venham dizer que a culpa é da intransigência dos sindicatos. Não venham dizer que a culpa é dos professores que querem tudo e não aceitam as migalhas. Não, a culpa é de quem tem uma maioria absoluta, que tem condições de fazer as mudanças e que se recusa a fazê-las por mera teimosia ou birra. Temos um Ministro da Educação que tem a sua cota parte de responsabilidade. Mas também não nos esquecemos que temos um Primeiro-Ministro que há 4 anos ameaçou demitir-se em virtude da recuperação do tempo de serviço. Nas mesas negociais em que estivemos, foi-nos dito de forma repetida que nunca prometeram recuperar o tempo de serviço. Que no programa do Partido Socialista, que no programa do Governo, nunca tal tinha sido escrito, nem tal tinha sido assumido. É verdade. Mas também nos foi dito que, não fazendo parte desse programa, jamais poderiam avançar com medidas que visassem recuperar esse tempo de serviço. O que é que nós verificamos e o que é que nós dissemos ao Sr. Ministro? É que também ninguém estava à espera de um Covid e as velas tiveram que ser ajustadas para dar resposta a essa necessidade. Hoje, estes milhares, os milhares que vão estar logo à tarde em Lisboa, os milhares que todos os dias dão o seu melhor e lutam por uma educação de qualidade, dizem de forma bem audível e gritando se for necessário que nós não desistimos. Eu não desisto, estes colegas não desistem, vocês não desistem, os professores nunca desistem. Um abraço a todos. Não paramos, não paramos, não paramos.